Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu trago uma válvula termostática e mostro para vocês a importância, desse componente no sistema de arrefecimento e o seu princípio de funcionamento. Para a gente entender o seu funcionamento, a gente tem que compreender que o motor ele precisa trabalhar num range de temperatura ideal de funcionamento. Vamos citar aqui um valor para exemplo, 85 graus. Então, quando você deu partida lá no seu motor, ele está frio, você deu partida, ele começa lá 30, 40, 70, quando ele chegar a 85 graus, esse é o range de temperatura ideal para ele, é o momento em que todas as peças estão dilatadas para suas dimensões adequadas, o óleo ali está passando com a melhor fluidez possível entre os componentes e tudo está funcionando adequadamente. E onde que entra a função da válvula termostática? Se essa temperatura passar desses exemplificados 85 graus, por exemplo, então em 86, 87, 90 graus, essa válvula termostática vai abrir uma passagem aqui do bloco do motor lá para o radiador. Então esse líquido de arrefecimento que estava somente no bloco vai lá para o radiador, é feita a troca de temperatura e ele volta arrefecido com uma temperatura inferior que ele saiu do bloco de motor. E assim é feito o controle de temperatura do motor. Agora a gente vai imaginar duas situações. Se você tem a válvula termostática travada o tempo todo fechada, qual que é a consequência disso? Você não tem a troca de temperatura, o seu motor vai superaquecer, não tem líquido de arrefecimento indo lá para o radiador. A outra situação é se você tem uma válvula termostática constantemente aberta ou se alguém por algum motivo removeu essa válvula termostática, que não é incomum de acontecer, mas que é totalmente errado. Você liga o motor, se numa situação normal ele demoraria, por exemplo, 4 minutos para aquecer, ele vai levar, sei lá, 5, 6, 8 minutos para aquecer, porque esse líquido está passando o tempo todo para o radiador, esse líquido vai ter que aquecer todos esses componentes para aí então o motor chegar no range de temperatura ideal. Até chegar nesse momento você tem um desgaste prematuro dos componentes e você também tem um consumo excessivo de combustível. Qual que é um sinal que você pode perceber que a sua válvula está constantemente aberta ou que ela não está instalada no seu sistema? Você deu partida no carro, o motor estava frio, passou um minutinho e começou a esquentar. Você põe a mão aqui na mangueira que vai lá para o radiador. Se ela já estiver quente nesse começo, é porque o líquido de arrefecimento já está passando para o radiador, o que não é o ideal. Ou, por exemplo, você está andando com o carro, está lá no regime de temperatura ideal, você pegou estrada com ar de impacto ali no radiador, você está tendo um maior arrefecimento, a temperatura no indicador está descendo, passando daquele range de temperatura ideal e está ficando lá no mínimo. Isso é porque a válvula não está fechando ou não está instalada, beleza? Então se atentem a isso. Eu estou com essa válvula aqui para exemplo, Essa daqui é uma válvula que equipa os motores 1.8 da linha GM. Nesse caso ela é instalada nesse corpo aqui. Muitas vezes ela vem somente esse elemento sensível aqui instalado no sistema. Mas o princípio de funcionamento é bem parecido aí para todos os motores. Vamos fazer aqui um teste rápido. Pode ser dentro de uma panela com água e você aquecer, ou com soprador térmico como eu vou fazer, só para a gente ver o funcionamento dela. Vou deixar ela aqui de lado, vou colocar uma lanterna aqui no interior, dá para ver que não está passando luz, ela está vedando a passagem desse sentido para cá, ela está totalmente vedando a base ali. Vou até tirar esse anel de vedação, para a gente não aquecer demais ele, que eu estou com o soprador. E eu tenho aqui um termômetro, vamos ver quanto que está ali. Eu estou medindo ali nesse componente aqui, que é o elemento sensível, é o componente que faz que atua sobre essa vedação, É uma espécie de uma cera que, quando submetida a uma temperatura, ela modifica, ela altera suas características, ela pode expandir ou retrair esse componente aqui, fazendo a abertura. Então a gente tem aqui, nesse momento, cerca de 26 graus, é somente uma referência, tá, pessoal? Isso aqui não é algo aferido, é só para a gente ver o funcionamento. E eu vou usar aqui um soprador térmico, vamos aquecer aqui e ver como que ela vai reagir. Reparem que ela começou a abrir. Dá pra gente ver o feixe de luz ali. Deixa eu ver aproximadamente quanto que a gente tem aqui de temperatura. É um pouco variável, porque não se dissipa adequadamente sobre a peça, Mas mais ou menos 80, 90 graus. E continua abrindo, vou aquecer um pouco mais. É isso aí, pessoal, Aqui a gente já conseguiu ver o funcionamento perfeito da válvula termostática, Aproximadamente ali 80, 90 graus. Ela está totalmente aberta. Eu vou pegar aqui para a gente ver, Estou tirando a lanterna aqui de dentro. Olha lá, Deixa eu pôr a luz por aqui agora. Tá vendo, lá dentro? Ou seja, nessa condição aqui, ela permite a passagem. Ela é instalada dessa maneira lá no motor, Ela permite a passagem
daqui do bloco do motor lá para o radiador. E é assim que essa válvula funciona. Conforme ela vai esfriando agora, ela vai voltando para a posição. Vamos esperar esfriar um pouquinho aqui. Olha lá, pessoal, a válvula já está voltando à posição natural, posição dela fechada, ó, aproximadamente ali, ó, 40 e poucos graus, e já está quase toda fechada. Então ela modula mediante a alteração de temperatura, liberando ou fechando a passagem do líquido de arrefecimento lá para o radiador. Então fica essa dica do funcionamento de uma válvula termostática. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.